Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para compartilhar para todos vocês uma palavra de motivação. E hoje, esta palavra estarei falando sobre escolhas. Hoje amanheci com essa palavra na minha mente e veio assim esta palavra na seguinte questão. Guarde bem essa frase. Esteja ciente, é em nossas escolhas que revelamos os nossos reais interesses. Você já parou a pensar que tudo que você conquistou na vida ou fez está baseado em suas escolhas? É verdade. Nós somos produtos das nossas escolhas. E baseado nesse pensamento, eu me lembrei de uma passagem bíblica que se encontra lá em Gênesis, e eu queria fazer o comentário a respeito dessa personagem. Se encontra lá em Gênesis 13, versículo 11. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Em poucas palavras, para lembrar o motivo de Ló ter feito essa escolha, Abraão, Deus havia o chamado. Deus queria levantar uma nação peculiar que representasse o seu nome, e a partir de Abraão, o patriarca da fé, Deus o chamou e falou: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus queria separar ele do convívio da idolatria para que Abraão aprendesse a andar com Deus. Abraão assim o fez, só que Abraão não estava ainda totalmente completo em suas decisões. Ele não entendia ainda o que implicava essa decisão de sair do meio da sua família e dos seus. Até pelo fato que naquela época, no Oriente, quanto mais a família estava unida, mais ela era considerada uma família de posses e uma família que estava protegida, porque eles sempre viviam à mercê de ataques, vamos dizer assim, de viajantes. Então, quanto mais pessoas tinha a família, mais proteção era aquele lar. E sair do convívio da família fazia com que ele ficasse vulnerável, mas Deus queria que ele confiasse nele. Então ele fez, mas ele aceitou que o seu sobrinho Ló o acompanhasse. Passado-se o tempo, começou a haver problemas, porque quando Deus nos dá uma ordem e nós não cumprimos dentro daquela ordem, nós passamos a ter algumas complicações. E ele teve porque os pastores de Ló discutiam com os pastores de Abraão, e começou a ter uma convivência muito turbulenta. Então Abraão falou assim: olha, meu sobrinho, você precisa escolher, porque nós temos que nos separar. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. E então Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque eram campos belos no Oriente, e ele escolheu baseado naquilo que ele via. E esse é um dos maiores problemas, nós vivermos por aquilo que vemos, e não por aquilo que nós cremos. E nós vemos que ele então partiu para aquele lugar. Passado-se o tempo, você vai ver no capítulo 18, quando apareceu 3 homens na casa de Abraão, e Abraão identificou que aqueles homens era o próprio Senhor e os anjos. Era uma teofania, Deus se apresentando em forma de homem. Então Abraão, ele convidou-os para entrar. Por favor, se mercê de ficar na minha casa, vou preparar alguns alimentos, eu quero que vocês descansem, repousem. E aquele homem falou: faça. E enquanto estavam os preparativos, ele falou: onde está Sara, tua mulher? Aí ela está na tenda. Dentro de 1 ano eu tornarei e a tua mulher dará um filho. Sara riu, e aquele homem perguntou: por que ela riu? Ela não estava presente, estava na tenda. E ela saiu para fora e falou: não ri não, meu senhor, riste sim. Há porventura alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Irmãos, quando Deus fala conosco, ele se responsabiliza. E Abraão estava aprendendo sobre isso. Ele estava se tornando um patriarca da fé. E nós observamos que aqueles homens se levantaram e partiram em direção a Sodoma. E conforme ele estava andando, Abraão também andou um pouco com ele. E aquele homem, aquele anjo, que era um anjo do Senhor, o próprio Deus, falou assim: eu não vou ocultar o que eu quero fazer ao meu servo Abraão. Estava começando a ter um grande relacionamento de Deus com Abraão. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus nos avisa de coisas futuras que está para acontecer. Até mesmo situações futuras, tragédias ou juízos iminentes. Porque Deus, ele falou assim:
que ele ocultou os sábios e os grandes, mas revelou os pequeninos. Né? Isso é uma figura de palavras que Deus ele revela para aqueles que estão nos pés deles, que se sentem dependente, pequeno diante de Deus, e não para as pessoas que se sentem arrogantes e independentes. Então Deus falando com Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Né? Aquela cidade, o clamor dela, da malícia, chegou até mim, e eu irei para ver se é isso mesmo, porque eu destruirei. Abraão então lembrou do seu sobrinho e se preocupou, e começou ali um processo de intercessão. Apesar de Ló ter dado problema lá no passado para Abraão, Abraão amava porque era o seu sobrinho. E ele começou a interceder e falou: Deus, se tiver 50 justos, por amor dos 50 o Senhor destruirá? E o Senhor falou assim: por amor dos 50 não destruirei. Senhor, e 45 também não, e 40 também não, e 30 também não. Senhor, não se irrite, mas se tiver 20, por amor dos 20 não destruirei. Senhor, somente essa vez, se tiver 10, pelos 10 também não. Então cessou aquele momento de intercessão de Abraão, e então Abraão ficou para trás e aqueles homens seguiram. Quando chegaram na cidade, você vai ver uma coisa interessante, que quando eles chegaram lá no capítulo 19, versículo 1, Ló estava assentado à porta da cidade. Segundo os historiadores, a expressão sentado à porta era uma posição de uma cadeira de alguém ilustre da cidade, como um prefeito. Ló, quando ele foi para aquele lugar, ele era um jovem articuloso, ele tornou-se conhecido e certamente tornou-se um tipo de um juiz, ou um governante, ou um prefeito da cidade. Ló teve a oportunidade de influenciar aquele lugar, mas ele foi influenciado por aquele lugar. E é isso que nós precisamos entender. Nós vivemos para influenciar. Não que tudo que nós pensamos temos a razão, mas as nossas convicções em Deus devem influenciar. E ele não permitiu isso. Ele estava sentado, quando ele viu aqueles homens, convidou para entrar na sua casa, conhecemos a história, e passado ali algumas horas, os homens da cidade chegou à porta de Ló e falou assim: você quer ser sempre juiz nessa cidade? Esses homens que chegou estão aí hospedados, traga para fora, porque queremos abusar deles. Tem duas versões: abusar ou queremos conhecê-los. E essa palavra nos revela que aquela cidade era uma cidade promíscua. Aqueles homens queriam manter relações, coabitar com aqueles homens. Então havia uma promiscuidade muito grande, havia ali uma sodomia naquele lugar. E nós observamos que por causa disso Deus queria destruir aquele lugar. É o que estamos vivendo na atualidade. A proporção desenfreada de vida promíscua, de destruição, está tão avançada que nós estamos para observar uma situação iminente. E a situação iminente vai ser justamente a volta do Senhor Jesus. E ali naquele momento, ele quis ajudar aqueles homens. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa, aliás, Deus conta conosco, mas não que ele precisa de nossa ajuda. Ele falou assim: eu tenho 2 filhas virgens, façam o que quiser com elas, mas não toquem nesses homens. Você começa a ver as atitudes de Ló na sua concepção daquilo que gerou nele, na influência naquela cidade. Ele não se importou com as filhas, quis dar para que aqueles homens trogoditas fizessem o que quisessem com as filhas, para proteger aqueles convidados na sua casa. Então nós vemos que a decadência moral, espiritual e de valores havia realmente estado no coração de Ló. E a Bíblia nos fala que aqueles anjos pegou em Ló, colocou para dentro, cegou os homens da cidade, desde o pequeno ao grande, ficaram cegos. E aqueles anjos falaram assim: olha, pega a sua família, escapa-te por tua vida. E ele foi conversar com seus genros. E você vê que uma outra coisa importante, a gente vê que existe um texto que quando ele foi conversar com os seus genros, diz assim o seguinte: e seus genros o tivera por gracejo. Não levaram Ló a sério. Talvez Ló não era uma pessoa séria. Era uma pessoa sempre que vivia à mercê de brincadeiras. Não é que um cristão ele tem que ser carrancudo, sério, não. Eu acho que nós temos que brincar, nós temos que nos divertir, estarmos bem com nossos amigos, mas tudo isso existe um limite.
só que parece que ele vivia sempre, vamos dizer assim, como hoje, né? Fazendo certas brincadeiras, certos gracejos, certas piadas, a ponto de os seus genros não ter ele como um homem sério, mas achar que aquilo é um gracejo, que vai ser destruído nada. E ali aqueles jovens ficaram para trás, os anjos pegou na mão de Ló e falou uma coisa: olha, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Deus está falando conosco, escapa-te por tua vida, Deus está dando uma chance. Saia de lugares ou cuidado com as decisões que você irá tomar. Então ele falou assim, não olhes para trás. Mas outro episódio aconteceu, que quando eles estavam caminhando, a sua mulher, ela olhou para trás, porque a mulher de Ló perdeu ali os seus valores, porque ela viu as vantagens daquela cidade, né? Ou seja, é como se fosse hoje, mas eu não posso deixar para trás os meus utensílios de última geração. Eu não posso, como é que eu vou lá para Campina? Como é que fica meu cabelo? Como é que vai ficar meu vestido? Como é que vai ficar minha roupa? Com minhas amigas? Né? Eu sou uma pessoa influente na cidade. Ela estava envolvida com as facilidades e os benefícios da cidade. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Talvez você que esteja vendo essa mensagem, você fale, não acredito, isso aí para mim é um conto de fada. Talvez você precisa parar para acreditar no sobrenatural de Deus, e isso aconteceu realmente. Então ele perdeu genros, ele perdeu a esposa, e lá adiante, nas Campinas, ele viu a sua cidade, que ele tanto se apegou, ser destruída por enxofre. O fogo do céu consumiu aquela cidade e todos morreram. E um outro episódio aconteceu, que passado alguns dias, as suas filhas, vendo que não tinha como dar continuidade, porque os seus maridos haviam morrido, a mais velha falou para a mais nova, vamos embriagar nosso pai. Essa noite eu deito com ele, para coabitar e ter filhos, e amanhã você embriaga e deita com nosso pai. E tiveram filhos, no qual um era os descendentes dos Amonitas, e outro era descendente dos Amonitas, e uma outra geração que eu não sei, que eram gerações que teve futuramente, que deu até problema futuro para a nação de Israel. Então nós observamos aqui que ele inclusive permitiu com que a escolha dele levasse a família dele. Os genros que não tiveram como sério, a mulher que se transformou na estátua de sal, e as filhas que se envolveu tanto na influência da cidade que achou normal. Talvez você possa falar, mas isso aconteceu porque era no Antigo Testamento, lá atrás. Se fosse uma coisa normal, por que elas embriagaram o pai? Elas podiam fazer isso na sã consciência, mas não. Lá no começo, Deus falou para Adão e deu Eva. E não para que a multiplicação e a geração futura viesse a acontecer através de um incesto, que na realidade é um pecado aos olhos da Bíblia. Então vemos que toda a família de Ló foi comprometida, inclusive ele. Por quê? Por causa de uma escolha. Finalizando com esse texto, essa frase que veio ao meu coração nesta manhã. Esteja ciente, é em nossas escolhas que revelamos os nossos reais interesses. Talvez você vai ficar pensando o dia inteiro sobre isso. Mas peraí, às vezes eu tenho que tomar uma escolha que não é aquilo que eu quero. Mas analise, se você tomar uma escolha que não é aquilo que você quer, houve um interesse. Ou seja, eu não tomei a escolha que eu queria, porque eu tive que tomar essa. Mas por trás de tudo, sempre há um interesse. Então, procure fazer boas escolhas e que essas escolhas seja baseado na fé. Pergunte para Deus qual a direção que você deve tomar. Um bom dia, espero que essa palavra possa ter te ajudado. Entre lá em nosso canal YouTube, PRJ Motivações, ou no Face também, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Que você possa compartilhar, que você possa curtir, dar a sua opinião e poder de alguma forma ajudar em sua vida. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.